Bora falar também sobre o São Paulo. Torcida organizada do Tricolor decidiu declarar guerra contra a diretoria e também comissão técnica. Bora falar também sobre mais protestos no São Paulo contra os jogadores. As últimas no mercado, bastidores, finanças e a chegada de Carlo Ancelotti ao Rio de Janeiro. Nessa segunda, ele será apresentado como novo treinador da seleção. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti. O técnico italiano da seleção brasileira desembarcou na noite desse domingo no Rio de Janeiro e foi recebido com festa, tanto no aeroporto quanto no hotel, onde vai ficar até que encontre uma casa. Nessa segunda-feira, dia especial de apresentação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção e também de convocação da seleção brasileira, ele deve anunciar entre 23 e 25 nomes para os confrontos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Jogo contra o Equador fora de casa, contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Neymar e Casemiro certamente estarão na lista. A pergunta que eu quero deixar para você é: você imagina surpresas nessa relação de convocados do treinador italiano, que conhece muitos brasileiros que atuam na Europa, mas bem poucos brasileiros que jogam por aqui? Só para completar outra curiosidade, Samir Schaud foi eleito presidente da CBF na tarde desse domingo, eleição que ocorreu ao longo do dia. Ele foi eleito para 4 anos de mandato e teve o apoio de 26 federações, além de 20 clubes. Já os outros clubes que não votaram nele também não compareceram à sede da CBF como um boicote ao presidente escolhido pelas federações. Em seu discurso de posse, Samir Schaud prometeu mudanças no calendário. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, assumo o compromisso de reorganizar os estaduais para um calendário de no máximo 11 datas. Hora de falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e a grande novidade foi a ausência de Neymar. Carlo Ancelotti fez o anúncio dos 23 convocados e logo depois explicou que entrou em contato com o Neymar pela manhã, justificando para o próprio jogador a decisão de não chamá-lo para as partidas contra Equador e Paraguai. Separei o trecho em que o Ancelotti fala sobre o assunto diante da imprensa, abre aspas, nessa convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar estava com uma lesão há pouco e começou a jogar agora. Ele é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Todos temos o objetivo de ter o Neymar pronto para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti não abre mão do talento do jogador do Santos, mas entende que nesse momento, voltando de contusão, não seria tão apropriado convocá-lo. Eu, se fosse o Ancelotti, teria chamado, mas não vejo problema nenhum na ausência do atleta santista. Importante contar que o Rodrigo também não foi convocado. E aí a questão envolve um desgaste físico e mental. Rodrigo, que terminou a temporada no Real Madrid em baixa, algumas partidas nem sequer sendo utilizado. Chama atenção também para a presença maciça de jogadores do Flamengo. Foram 5 convocados do rubro-negro: Danilo, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson. O Estevão foi representante do Palmeiras, enquanto o Hugo Souza foi chamado no Corinthians. E o Corinthians divulgou a imagem a cena do Hugo recebendo a notícia, os jogadores do Corinthians num aeroporto esperando para embarcar, e aí o Hugo com o celular na mão assistindo a convocação, vários jogadores em volta dele. Quando o Hugo tem um nome revelado, ele começa a pular ao lado dos jogadores do Corinthians numa grande festa. Mereceu, tá jogando demais o goleiro corintiano. Hora de falar sobre o São Paulo, e a coisa ficou complicada para Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia, depois da derrota por 2-0 para o Mirassol no último sábado no Morumbis. Presidente da organizada Independente, a maior torcida uniformizada do São Paulo, foi cobrado por torcedores comuns em relação à falta de pressão da Independente com o presidente Júlio Casares. E o Baby, presidente da entidade, disse, abre aspas, a gente está cobrando o Casares sim, pela incompetência dele de manter esses caras no futebol do São Paulo há mais de 5 anos, sem resultados e sem comando. Ele não fez especificação a ninguém, mas imagino que ele esteja se referindo, por exemplo, a Rui Costa e Carlos Belmonte. O Rui é o executivo de futebol, o Belmonte é o diretor de futebol estatutário. E o Baby continuou, tem que mandar esses caras embora, tinha que ter feito isso na reeleição dele, não teve coragem de fazer. Acabou o amor para esses caras aí, é poucas ideias, afirmou o presidente da Independente.
Ah, para completar, também para tentar se descolar da imagem do Casares, o Baby fez um desafio para quem o segue, abre aspas, se tiver algum ato ilícito do Casares, de corrupção, algum desvio, manda para mim que eu serei o primeiro a cobrar o presidente. Pode escrever aí, toda vez que um dirigente ou que um grupo de dirigentes começam a ser cobrados de forma mais forte e sistemática por torcedores, eles encontram alguém para oferecer a cabeça. E quase sempre acaba sobrando para o treinador. Então, se o São Paulo não voltar a vencer com mais frequência, o Zubeldia correrá enorme risco. Tricolor que vai bem nas Copas, mas que no Campeonato Brasileiro tem péssima campanha, 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, muito mais perto da zona do rebaixamento do que de qualquer outra coisa. Bora falar agora sobre o São Paulo. Torcedores do Tricolor seguem muito irritados com a derrota por 2-0 contra o Mirassol e a campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. São Paulo brigando na parte de baixo da tabela. Já havia contado para vocês sobre um depoimento do presidente da Independente, o Baby, afirmando ou criticando de forma aberta o presidente Júlio Casares e os membros do departamento de futebol, os diretores e também comissão técnica. Pois bem, agora uma série de medidas foram anunciadas. Não haverá no jogo desse meio de semana, Libertadores da América, partida que encerra a primeira fase ou a fase de grupos do São Paulo, não haverá aquela tradicional recepção do ônibus. Aquela cortina de fumaça vermelha, que muitas vezes foi apontada por jogadores como algo determinante para vitórias dentro de casa. Além disso, a torcida organizada do São Paulo também afirmou ou anunciou que não vai cantar o nome de nenhum atleta antes de a bola começar a rolar. Nesse manifesto, publicado há instantes, também existia a frase a seguinte, abre aspas, parabéns, vocês conseguiram. Depois de mais uma palhaçada no Brasileiro, é essa a nossa resposta. Zubeldia e comissão técnica, só viver de Copas não existe. Todos estão no limite. Também há um claro recado para todos os homens do departamento de futebol, incluindo Belmonte, Rui Costa, Milton Cruz, Muricy Ramalho, todo mundo bastante criticado diante da fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nicola. Não sei se é verdade, eu ouvi falar que não vai ter reunião para definir o futuro de que vai ter reunião para definir o futuro do Zubeldia até essa semana por falta de resultados no Brasileiro. Rodrigão, existem alguns problemas para possível saída, para demissão do Zubeldia. O primeiro deles é financeiro. Para vocês entenderem a questão. Demitir o Zubeldia custaria ao São Paulo mais ou menos 5 milhões de reais. Além disso, a busca por um substituto. O São Paulo tinha identificado o Dorival Júnior e o Fernando Diniz como possíveis nomes. Os dois já estão empregados. Enfim, não consigo ver, nesse momento, uma possível reunião para a demissão dele. Mas, porém, contudo e todavia, precisamos entender como é que vai se dar o jogo dessa terça-feira. Torcida do São Paulo, a organizada, a independente, já anunciou uma série de protestos. Entre os protestos não vai haver, por exemplo, aquela recepção com fumaça, aquela coisa toda no ônibus, e não vão gritar o nome dos jogadores antes da bola começar a rolar, tá? Esses são alguns dos protestos programados para a partida dessa terça-feira. Só para... Então, para você que está chegando agora, Augusto, apesar do discurso de saída, a assessoria, presidente do Corinthians, discursou... Peraí. É que ele já sabe que perderá a votação do impeachment. Bom, vamos lá. A família fica com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior time do mundo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Valeu, vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.